Primeiramente, Êxodo capítulo 7, nós vamos ler dos versos 8 ao 12. Êxodo capítulo 7, verso 8 ao 12. Eu quero fazer a leitura aqui na projeção, fica mais fácil, mais rápido. Diz assim: E o Senhor falou a Moisés e a Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei por vós algum milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores e os magos e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Segura esse verso aí para nós. Só para os irmãos entenderem, o Senhor fala com Moisés, para que Moisés e Arão se dirijam até Faraó, naquele momento em que Deus havia estabelecido como o tempo de libertar o povo de Israel do Egito. E o Senhor diz a Moisés: vocês vão chegar diante de Faraó, e se ele vos pedir um sinal, para que vocês realizem algum prodígio, algum milagre, Arão vai lançar a sua vara, e a vara de Arão se tornará em uma serpente. E foi exatamente o que aconteceu, segundo o texto que nós acabamos de ler. Eles chegam diante de Faraó, e Faraó exige deles algum sinal, para dar mostra de que de fato eles tinham uma conexão com Deus. Faça algum milagre, se vocês vêm em nome de um Deus, embora fosse um Deus que Faraó não acreditasse, embora fosse um Deus que Faraó não servisse, mas se eles tinham alguma ligação, alguma conexão com Deus, algum sinal deveria acontecer. E Moisés e Arão, já instruídos pelo Senhor, Arão lança a sua vara, e o texto diz que a vara de Arão se torna em uma serpente. Porém, Faraó chama os seus servos, os seus magos, os seus encantadores, e eles também lançam as suas varas, e estas varas também dos magos do Egito se tornam em serpentes, semelhante àquela que Arão havia feito. Hoje pela manhã, quando o Senhor me dava esta palavra ao meu coração, Ele me deu também um título para esta mensagem, que eu gostaria que você guardasse no teu coração. Não é exatamente um tema, mas um título. E o título da nossa mensagem hoje é: Senhor, livra-nos do mal. Amém, irmãos? Senhor, livra-nos do mal. E aqui nós não estamos falando da maldade em si, como uma ação, como um efeito do mal, mas do mal como uma personalidade, ou seja, o próprio diabo, que é autor de todos os males. Senhor, nos livra, nos guarde, porque, irmãos, quando nós olhamos para este texto que acabamos de ler, nós vemos aí algo falso, que não veio da parte de Deus, quando as varas daqueles servos de Faraó se tornam em serpentes também. E eu já disse tantas vezes, certamente os irmãos vão se lembrar, alguns irmãos vão se lembrar, que não existe nada mais parecido com o verdadeiro, não existe nada mais próximo do verdadeiro do que o falso. Se existe alguma coisa que é muito, muito, muito semelhante ao verdadeiro, é exatamente o falso. Por exemplo, qualquer um de nós, de repente, podemos estar sujeitos a receber uma nota de R$100 falsa, ou de 50, ou de 20, seja lá o que for, e recebemos aquela nota. E por que recebemos aquela nota falsa? Porque ela é muito parecida com a verdadeira. Se fosse alguma coisa muito diferente, certamente já chamaria a atenção,
e nós não cairíamos no golpe da falsificação. Mas porque o falso é muito parecido, muito semelhante ao verdadeiro, nós precisamos tomar cuidado, e então dizemos: Senhor, livra-nos do mal. Quando nós usamos esta expressão, como título desta mensagem, nós nos reportamos àquilo que diz o Senhor na sua oração, que Ele ensina aos seus discípulos, está em Mateus capítulo 6, não nos induzas à tentação, não nos deixes cair em tentação, mas sobretudo nos livre do mal. Quero passar um segundo texto para os irmãos, que está em Atos capítulo 16, verso 16 ao 18. Atos capítulo 16, versículo 16, diz assim: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça à presença dos magistrados. Esse texto, irmãos, nos fala de um momento no ministério de Paulo, que ele estava na cidade de Filipos, e o texto que acabamos de ler diz a respeito de uma jovem que por alguns dias seguia a Paulo e os que estavam com ele, e esse texto ele é narrado por Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que era um dos que estava com Paulo também naquela missão. Sabemos a respeito de Paulo, sabemos a respeito de Silas, sabemos a respeito de Lucas, pode ser que tinha mais alguém, juntamente com eles, mas o texto fala a respeito de uma jovem, que tinha um espírito de adivinhação, e ela era uma escrava, uma serva de alguns senhores, e por conta deste espírito, e as pessoas vinham até ela, como existe até os dias de hoje, aqueles que procuram saber o futuro, conhecer o futuro, e aquela moça usada por um espírito maligno, ela dava muitos lucros ali aos seus senhores, e esta moça, caminhando, atrás de Paulo, de Silas, os que estavam com ele, ela ia dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são verdadeiramente servos do Deus Altíssimo. Veja bem, queridos irmãos, que esta moça, ela não falava nenhuma mentira, o que ela dizia, de fato, era verdade. Ela estava falando a respeito de Paulo, e os que estavam com ele, sendo homens de Deus, que anunciavam o caminho da salvação, que eram homens verdadeiramente servos do Senhor. No entanto, o texto que acabamos de ler diz que o Espírito que falava através desta moça não era nem o seu próprio Espírito, nem tampouco o Espírito de Deus, mas era um espírito maligno, que tinha a intenção de se esconder, que tinha a intenção de se camuflar, de não ser descoberto ali, para que não fosse expulso, e acontecesse daquela moça perder então o seu poder, que foi exatamente o que acabou acontecendo. O texto sagrado diz que Paulo se perturbando na sua alma, no seu espírito, Paulo incomodado com aquilo que aquela moça estava falando, embora estivesse falando a verdade, mas com discernimento, ele entendeu que aquilo não era um espírito de Deus e expulsa o espírito maligno daquela moça que perde o seu poder, e cria toda uma situação que está descrito aqui no livro dos Atos. Um terceiro texto que eu quero ler com você, e depois nós entramos aqui na explanação da mensagem, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler os versos 13 e 14. Segunda Coríntios, capítulo 11, verso 13, diz assim: Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, ou seja, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz.
Veja bem, queridos irmãos, que texto, né, que incomoda, que mexe, né, com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso entendimento. Paulo está falando aqui a respeito de alguns homens que se dizem apóstolos, mas na verdade são enganadores, né, fraudulentos, que se postam como obreiros de Cristo, como apóstolos de Cristo, e na verdade não o são. E no verso 14, Paulo vai dizer, mas isso não é de se admirar, não é de admirar que exista, Paulo dizendo, apóstolos fraudulentos, que se transfiguram em apóstolos de Cristo, porque o próprio Satanás também se transfigura em anjo de luz. Veja bem, irmãos, quando eu meditava naquilo que Deus falava ao meu coração nesta manhã, me veio ao coração algo que eu quero compartilhar com você, e que eu sei que nós temos aqui irmãos, homens, mulheres de Deus que estão na caminhada há bastante tempo, outros menos tempo, outros vão começar hoje. Temos algumas pessoas que vão descer as águas do batismo hoje, outras em algum momento ainda, né, vão dar início a esta caminhada. Mas quando nós iniciamos a nossa caminhada com Cristo, o maior nível que nós cristãos devemos almejar na nossa caminhada é o da maturidade espiritual. Nós, filhos de Deus, precisamos ao longo da nossa caminhada, né, nos amadurecermos. O maior nível que nós cristãos devemos almejar é o da maturidade espiritual, onde nós tenhamos a capacidade de discernir entre o falso e o verdadeiro. Amém, irmãos? O início da caminhada de qualquer cristão, né, é uma caminhada ainda de pouco entendimento, vai começando, vai adquirindo o entendimento, o conhecimento, vai amadurecendo. É como a vida natural, né, a vida biológica. A criança nasce, né, incapaz para todas as coisas, dependente de tudo e de todos, mas com o passar do tempo ela vai se desenvolvendo, até alcançar a maturidade. Na vida espiritual também não pode ser diferente, né? Uma pessoa não pode dar o início a uma caminhada cristã e passar anos e continuar naquele nível infantil, né, que o próprio apóstolo Paulo chama de meninos, levados por todos os lados, por todas as rodas de doutrina, de todos os ventos de doutrina. Mas nós precisamos conhecer, aprender, para discernir entre o falso e o verdadeiro. Porque não foi apenas nos dias do apóstolo Paulo, mas eu penso que hoje, mais do que talvez naquele tempo, nós temos que estar com os nossos olhos espirituais abertos, né, e pedirmos ao Senhor que Ele nos guarde. Por quê, irmãos? Por uma razão bastante simples. Em especial nos dias em que nós estamos vivendo, as pessoas estão ávidas por sinais, sedentas. As pessoas querem ver coisas, as pessoas querem sinais. Vivemos num tempo onde as pessoas são ávidas por sinais, querem ver coisas extraordinárias, querem ouvir coisas extraordinárias. E o nosso Deus é Deus de sinais e maravilhas. Basta olhar para a Bíblia no Velho e Novo Testamentos, e o Senhor não mudou. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Amém? As pessoas estão querendo ver coisas extraordinárias. Qualquer um que faça alguma coisa extraordinária chama a atenção das pessoas. As pessoas correm desesperada para aquele local, para aquele ponto onde um homem ou uma mulher está realizando coisas extraordinárias, ou falando coisas extraordinárias. Olha, eu fui lá e o que ele falou a respeito da minha vida, o que ele contou a meu respeito, só eu e Deus sabemos disso. E eu pergunto, será que de fato é só nós e Deus que sabemos? Ou será que não tem mais alguém que anda ao nosso derredor e que muitas vezes também está sabendo e pode trazer o falso como sendo verdadeiro? Você está entendendo o que o Senhor está falando? Igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo, é tempo de maturidade espiritual. É tempo de discernimento.
sinais, prodígios, maravilhas, coisas extraordinárias, não tem nenhum problema, nenhum pecado em relação a isso, porque o nosso Deus é Deus de coisas extraordinárias. Nosso Deus é Deus de sinais, é Deus de prodígios e Deus de maravilhas. Mas não esqueça, queridos irmãos, que nós vivemos num tempo em que nós temos que abrir os nossos olhos espirituais, exatamente por conta daquilo que nós já vemos na leitura dos textos que fizemos, e eu quero repetir, e sobretudo por conta da presunção do diabo. Vamos ler Êxodo 7, 8 ao 12 outra vez. O texto é claro. O Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: quando o Faraó vos falar, dizendo, fazei por vós algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança-a diante de Faraó, e se tornará em serpente. Então Moisés e Arão entraram a Faraó e fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e tornou-se em serpente. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Irmãos, o texto é claro. Arão lança a sua vara, conforme a ordem do Senhor, e ela transforma-se em uma serpente. Aí Faraó diz: mas é isso? Vem cá vocês, meus servos, lancem as suas varas. E o que aconteceu com as varas que foram lançadas pelos encantadores, pelos magos, pelos servos de Faraó? Elas também tornaram-se em serpentes. Foi diferente daquilo que aconteceu com Arão? Sim ou não? Não foi. O mesmo que aconteceu com a vara de Arão, pelo poder de Deus, aconteceu também com as varas dos servos de Faraó. Elas também tornaram-se em serpentes. Mas eu pergunto a você, meu querido irmão e irmã, foi pelo poder de Deus? Sim ou não? Não. E agora? São sinais, são prodígios, estão diante dos nossos olhos, mas nós temos que ter entendimento, nós temos que ter discernimento. Amém, igreja? Nós não podemos simplesmente sermos levados por sinais. E é isso que infelizmente tem enganado a muitas pessoas em todos os tempos, e especialmente no nosso tempo, porque as pessoas querem sinais. As pessoas querem ouvir coisas extraordinárias, elas querem ver coisas extraordinárias, e louvado seja Deus, porque Deus é Deus do extraordinário, mas eu tenho que buscar o extraordinário que vem de Deus, e ter discernimento para não cair no engano do diabo. O texto vai terminar dizendo que a vara de Arão, ou seja, a serpente, acabou tragando, engolindo as outras serpentes, as outras varas, que foram transformadas ali por um poder maligno, satânico, através dos servos de Faraó. O segundo texto que lemos, irmãos, também nos fala algo muito interessante, muito importante. É preciso identificar a fonte. Atos capítulo 16, versos 16 ao 18. Vamos ler. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. É uma verdade. Não tem como contestar. Não, isso que essa mulher está falando aí é maligno. Não, ela estava falando uma verdade. Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Próximo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela, e na mesma hora saiu.
Meu querido irmão e irmã, é muito importante que nós conheçamos a fonte de onde nós estamos ouvindo alguma coisa. Ainda que aquilo que nós estejamos ouvindo seja de fato até verdade. Por quê, irmãos? Porque a estratégia do diabo, embora ele seja o pai da mentira, mas a estratégia do diabo não é simplesmente chegar e trazer uma mentira deslavada, descarada, mas é ele introduzir a mentira em meio à verdade. Preste atenção, se você ouvir de qualquer pessoa, seja lá quem for, 10 coisas, 8 destas você tem convicção absoluta que é verdade, mas de repente no meio dessas 10, 2 seja mentira, por conta das 8 verdades que você ouviu, você corre o risco de engolir as mentiras também. É isso que as seitas fazem. Uma seita, ela só prospera, não é porque ela só fala mentira. A seita, ela prospera porque ela introduz a mentira em meio à verdade. Então é importante para a igreja do Senhor Jesus Cristo, que conheça a fonte, de onde você recebeu a informação. E aí muitas vezes é difícil. Por isso, irmãos, que nós precisamos de maturidade espiritual, para que tenhamos discernimento espiritual, como Paulo teve discernimento espiritual, porque de repente poderia ser qualquer um de nós aqui, poderia ser o pastor, e às vezes ficar até lisonjeado. Você está vendo? Somos reconhecidos como homens de Deus, somos reconhecidos como servos de Deus, e nessa exaltação, nesse orgulho, o espírito maligno continuaria na vida daquela moça e agindo através da vida daquela moça, porque nós não tivemos o discernimento para entender a fonte de onde vinha aquilo que, embora fosse verdade. Você entende aquilo que o Senhor está falando? Queridos irmãos, preste atenção. Eu já falei isso muitas vezes também, e é o que eu tenho dentro do meu coração do dia que eu cheguei em Botucatu. O Senhor me trouxe aqui, e eu estou aqui nestes anos, com a responsabilidade, com temor e tremor, para preparar um povo, não para ver extraordinários, ainda que Deus seja Deus de extraordinários, não para ouvir extraordinários, embora Deus possa, e Deus fala de forma extraordinária, mas o Senhor me trouxe aqui nesta cidade, para preparar um povo para entrar no céu. O desejo do meu coração, enquanto pastor desta igreja, nesses 28 anos que eu estou aqui, é que cada irmão, cada vida, cada pessoa que adentra por estas portas, ou aquele que está conosco através da nossa live, receba uma palavra da parte de Deus, que te edifique, que te consolide na presença de Deus, porque é isso que nos traz firmeza. Não são sinais, não são prodígios, não são maravilhas, não são coisas extraordinárias, não são palavras extraordinárias que nós ouvimos desse ou daquele. O que nos consolida, o que nos edifica na presença de Deus, é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Amém, igreja? Essa é a minha preocupação, esse é o meu cuidado, esse é o temor que eu tenho no meu coração. Por isso eu já falei também por tantas vezes, há momentos que o Senhor me traz alguma palavra, que eu falo, Senhor, mas esta palavra aqui, Senhor, mas essa palavra, eu gostaria de repente, ter sido chamado pelo Senhor para ser um evangelista, com palavras que reúnem multidões, mas não foi para isso que o Senhor me chamou para ensinar o caminho da salvação e da vida eterna para um povo que não deve ser enganado por absolutamente nada. Amém, igreja?
Eu falei isso no culto da manhã, eu quero repetir isso agora. A questão de algum tempo atrás, talvez 1 ano, 2 anos atrás, nesse meio, não sei precisar o tempo, mas eu me lembro que pessoas aqui da igreja, pessoas do nosso meio, chegaram para mim e me perguntaram a respeito de uma pessoa que chegou na cidade, como pastor, e começou a fazer um trabalho, começou a fazer um movimento, e coisas extraordinárias aconteciam naquelas reuniões, e muitas pessoas se imergiam para lá, se dirigiam para lá, inclusive pessoas da nossa igreja. E alguém chega para mim e diz: pastor, o senhor já ouviu falar a respeito de fulano? Eu falei: já ouvi. O senhor sabe aquilo que está fazendo? Eu tenho ouvido falar. E o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa? Eu falei: olha, eu não posso falar nada, não posso falar bem, porque eu não conheço a pessoa. Uma pessoa que veio de fora. Eu não conheço a pessoa, então eu não posso falar bem. Eu não posso falar mal pela mesma razão. Eu também não conheço a pessoa. Como é que eu vou falar bem se eu não conheço? Como é que eu vou falar mal se eu não conheço? Eu sei que aquilo que eu tenho ouvido a respeito, o nosso Deus tem poder para fazer. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é maravilhoso. Então, até aí não tem nenhum tipo de problema. Porque aquilo que está acontecendo, que tem chegado aos meus ouvidos, é coisas que Deus faz. Aquilo que tem se falado, ou que tem chegado aos meus ouvidos, é coisa que Deus tem poder para fazer, para falar. Falei: agora, o que eu sei, que a Bíblia Sagrada diz, que toda árvore se conhece pelo seu fruto. São os frutos que identificam a árvore. Então, vamos dar tempo ao tempo, vamos aguardar. Se de fato for alguém de Deus, o tempo vai provar. E louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus por isso, porque a igreja, de uma forma geral, não estou falando de nós, mas de uma forma geral, a igreja está carente, a igreja se alegra quando realmente Deus faz sinais e maravilhas. Se for de fato alguém de Deus que esteja fazendo isso, louvado seja o nome do Senhor, o nosso Deus seja glorificado. Falei: mas eu não posso falar nada. E passaram-se algum tempo, e infelizmente houve um grande mal, um grande escândalo, aquele trabalho acabou, cessou, muitas pessoas saíram dali machucadas, humilhadas, envergonhadas, algumas até mesmo deixaram as suas igrejas e foram para lá, depois ficaram com vergonha de voltar para as suas igrejas, hoje estão perdidas aí no mundo. Por quê, irmãos? Porque embora aquilo que estivesse sendo feito, o nosso Deus é um Deus que tem poder para fazer, mas a fonte não era divina. É isso que nós temos que entender. Amém, irmãos? Então preste atenção, viu? Isso que eu estou falando, irmãos, é muito importante, e traz, sobretudo, na minha vida, um peso e uma responsabilidade muito grande. A coisa de 26 anos atrás, mais ou menos, poucas pessoas aqui sabem disso. Talvez, dos que estão aqui, se tiver um ou outro que saiba, talvez ninguém que está aqui saiba do que eu vou falar agora, até porque eu não gosto de ficar falando sobre isso. Mas coisa de uns 26 anos atrás, 27 anos atrás, eu estou em Botucatu há 28 anos, nós estávamos ali começando o trabalho, poucos irmãos, poucas pessoas. Nós temos uma família na igreja que é desde aquele tempo, e está conosco até o tempo de hoje, família Cardia, irmão Luiz Cardia, irmã Vânia, o João, a Jéssica, a Daiane, a Sônia, família Cardia, que nos acompanha já desde o início da obra, como alguns outros irmãos também. E eu me lembro que naquela ocasião, o seu José Cardia, que era o pai deles, pai do irmão Luiz, o pai da Sônia, italianão, forte, católico, foi convidado pelos filhos
pai, o senhor precisa ir conhecer a nossa igreja. Gostaria que o senhor fosse conhecer a nossa igreja, gostaria que o senhor fosse conhecer o nosso pastor. E ficaram tanto no ouvido do seu José Cardia, que ele, acho que para se ver livre, falou, deixa ir lá, pelo menos ninguém fala mais a respeito dessa igreja para mim. Ninguém fala mais a respeito desse pastor para mim. E chegou um dia que o seu José Cardia, ele veio participar de um culto nosso. Terminado o culto, voltaram para casa, e os filhos perguntaram a ele, falou, pai, o que o senhor achou da igreja, o que o senhor achou do culto? E ele disse, olha, gostei, é diferente, mas eu achei interessante. E o pastor, o que o senhor achou do pastor? E ele disse, olha, ou ele realmente é bom, ou engana muito bem. Essa foi a avaliação dele. Só que, coitado, infelizmente ele errou nas duas. Primeiro porque eu não sou bom, e depois porque eu também não engano. Amém, igreja? Mas a avaliação dele foi essa. Ele olhou, ele viu, ele falou, ou ele é bom, ou ele sabe enganar. Agora, se eu estou enganando, irmãos, faz 28 anos que eu estou enganando. E ninguém me engana por tanto tempo. Você pode enganar por um dia, por uma semana, por um mês, por um ano, talvez mais. Mas são 28 anos que eu tenho estado neste altar, pregando a palavra de Deus e ensinando às pessoas o caminho da salvação e da vida eterna. Pastor, mas qual sinal extraordinário que aconteceu no seu ministério até o dia de hoje? São almas com os nomes escritos no livro da vida. Esse é o sinal extraordinário. Esse é o sinal extraordinário. E para encerrar a história do seu José Cardia, que disse que tinha gostado da igreja, gostado do culto, o pastor ele fez a avaliação que eu já falei para vocês, para encerrar a história, pouco tempo depois, eu batizei o irmão José Cardia, e ele está na glória do Senhor, porque ele não foi enganado. Amém, igreja? Então preste atenção, nós precisamos saber a fonte, viu? Não é porque você está vendo coisas, não é porque você está ouvindo coisas, que você vai sair correndo e abraçando. Analisa primeiro, avalie primeiro, Seja um crente bereano. A palavra de Deus diz que os irmãos lá de Bereia, quando eles ouviam a mensagem de Paulo, a pregação de Paulo, eles iam lá no rolo, no livro, vamos ver se aquilo que esse homem está falando é isso mesmo. Faça isso todas as vezes que você sair do culto, vai para a tua casa, pega a tua Bíblia, peça direção ao Espírito Santo, fala, Senhor, aquilo que o pastor está ensinando é exatamente a tua vontade, é isso que o Senhor quer para a sua igreja, é isso que o pastor está ensinando, está de acordo com a tua palavra. Queridos irmãos, nós precisamos nesse item, nesse quesito, nós precisamos ser críticos, não podemos ficar engolindo qualquer coisa que qualquer um faz, só porque é extraordinário. Amém, igreja? Os servos de Faraó também transformaram varas em serpentes, mas era o poder do diabo que estava ali. A mulher saiu atrás de Paulo e Silas e Lucas falando uma verdade, mas era um espírito maligno que estava ali. Nós precisamos saber qual é a fonte. Amém, igreja? E por último, lemos 2 Coríntios capítulo 11, versos 13 e 14. Paulo falando aqui, porque os falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Difícil, né? Difícil. Por isso que o Senhor me deu o coração, e eu coloquei como título para esta mensagem, Senhor, livra-nos do mal. Como discernir, Senhor, entre um anjo de luz e a mentira de Satanás? O diabo transfigurando-se, o que é transfigurar? Transfigurar é mudar o aspecto, transfigurar é mudar de aspecto, transfigurar é mudar de aparência. Nós já ouvimos isso tantas vezes, que se o diabo se apresentasse da forma como desenham ele, de rabo e chifre, e casco de boi, pode ter certeza que ninguém seria enganado por ele. Mas ele vem como algo bom, ou como alguém bom, transfigurando-se num anjo de luz.
Não, pastor, mas o que... Irmãos, pelo amor de Deus, né? Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, com discernimento, com maturidade, seja firmado na verdade, seja firmado na palavra, viu? Seja firmado na palavra. O Senhor Jesus Cristo disse: aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, eu os comparo como um homem sábio, que edificou a casa sobre a rocha, que sopraram os ventos, caíram as chuvas, combateram os rios, mas não fez dano, porque ela estava edificada na rocha. Ela estava edificada na rocha, por isso ela não caiu, porque os ventos sopram contrário, irmãos, na vida de todos nós, viu? Na vida de todos nós, há muitos momentos na vida de todos nós, que a tempestade vem, e se nós estivermos firmados em coisas que os nossos olhos querem ver, que os nossos ouvidos querem ouvir, mas que não esteja realmente fundamentado na verdade da palavra de Deus, a nossa casa vai rodar, como tem rodado a casa de muitos, infelizmente, justamente por conta disso. Mas caminhando aqui para o final da nossa mensagem, preste atenção, que eu quero que você entenda e você saiba. Nós, da Igreja do Evangelho Quadrangular, nós somos pentecostais. Amém, igreja? De repente, até às vezes por falta de ensinamento, algumas pessoas, até mesmo membros da igreja, pessoas recém-convertidas, às vezes elas têm dúvida a respeito disso. Então eu quero que você saiba que a igreja que você pertence, a igreja que você é membro, a igreja que você frequenta, é uma igreja pentecostal. Às vezes algumas pessoas, justamente por falta desse entendimento, por falta desse ensinamento, às vezes se referindo a alguma outra igreja, às vezes uma Assembleia de Deus, uma Igreja Brasil para Cristo, outras igrejas aí, então pastor, aquela igreja lá é uma igreja pentecostal, quer dizer, quando ele fala uma igreja pentecostal, na verdade ele está dizendo, é uma igreja que faz muito barulho, que as pessoas oram em voz alta, que as pessoas rodopiam, que as pessoas arrepiam, que as pessoas fazem isso, fazem aquilo, amém, nenhum problema, não tem nada, alguém como pentecostal, amém, igreja? Nada contra, em absoluto, mas, às vezes, pelo fato do pastor João ter a dinâmica que o Espírito Santo me deu para dirigir um culto, não, a nossa igreja lá, na verdade ela é meia pentecostal, irmão, não existe meio pentecostal, ou é pentecostal ou não é pentecostal, amém, irmãos? Não tem, o pastor João não é meio pentecostal, ou eu não seria pentecostal, ou eu sou pentecostal, como de fato sou, e você pertence a uma igreja pentecostal. E o que é que identifica uma igreja pentecostal? Preste atenção. Cremos nos dons e manifestações do Espírito Santo. Não queremos com esta mensagem disseminar a semente da incredulidade no coração dos irmãos em relação a sinais, prodígios e maravilhas. Cremos em profecias, cremos em revelação, cremos em prodígios e maravilhas, mas precisamos pedir ao Senhor que nos livre do mal, e se o mal vier até nós transfigurado em anjo de luz, que tenhamos discernimento espiritual para rejeitá-lo e expulsá-lo, como fez o apóstolo Paulo. Amém, igreja? Nós cremos nos dons e nas manifestações do Espírito Santo. Nós cremos nos dons e nas manifestações do Espírito Santo, iniciado lá no dia de Pentecostes. Por isso somos chamados e considerados uma igreja pentecostal. Nós cremos em profecias, amém, igreja? Nós cremos em profecias, nós cremos em revelações, nós cremos em sinais, nós cremos em prodígios, nós cremos em maravilhas. O Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele fez e continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Mas quando nós falamos que nós cremos nisso, não estamos querendo aqui disseminar a incredulidade, nem ao mesmo tempo trazer à igreja uma ingenuidade, uma inocência, e se não for de Deus, que o Senhor nos dê graça, para que nós possamos discernir, rejeitar
e expulsar em nome de Jesus, e ficarmos apenas com sinais, com palavras, com profecias, com revelações, com curas, com milagres, que seja vindo da parte de Deus. Amém, irmãos? Tudo aquilo que vier do Espírito Santo é bem-vindo aqui neste lugar, seja por quem quer que seja pelo pastor, seja por pastores auxiliares, por obreiros, pastores que nós convidamos. Se vem do Espírito Santo de Deus, é bem-vindo aqui neste lugar. O Senhor é o Senhor desta igreja. Cremos em sinais, cremos em prodígios, cremos em maravilhas, mas nós não podemos ser ingênuos ao ponto de sermos enganados, e não nos firmarmos na verdade que é a palavra de Deus. E eu concluo esta mensagem lembrando da oração de Eliseu que ele fez a favor do seu servo Geazi, quando cercado pelo exército do rei da Síria, lá na cidade de Dotã. Eliseu orou ao Senhor dizendo: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. E nós devemos fazer essa oração, não exatamente com as mesmas palavras, mas eu orar ao Senhor e dizer: Senhor, abra os meus olhos, que eu tenha discernimento, que eu tenha entendimento, que o Senhor abra os teus olhos. Queridos irmãos, prestem atenção. Eu sei que o que o pastor está pregando nesta noite é algo que não é muito fácil, eu sei que não é algo muito fácil de nós assimilarmos e nós praticarmos, mas prestem atenção, nós não podemos rejeitar aquilo que vem de Deus. Amém, irmãos? Não podemos rejeitar aquilo que vem de Deus, mas não podemos ser enganados e engolir aquilo que vem do diabo. Que o Senhor nos dê maturidade, discernimento, sabedoria e graça, para que, firmados na verdade, confiando no poder do nosso Deus, vejamos sinais, prodígios e maravilhas do céu no meio do seu povo. Que o Senhor nos livre do mal. Aplaude e glorifique o Senhor. Coloque-se de pé no teu lugar. Que esta palavra fique guardada no teu coração. Não olhe para as lutas, não olhe para os problemas, não olhe para as dificuldades. A nossa confiança, mas que sejamos alicerçados, ó Deus, pela verdade, e a tua palavra é a verdade. Cremos em sinais, em prodígios e maravilhas. Sabemos que tu és o Deus do extraordinário. Sabemos que o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Em ti não há mudança, nem sombra de variações. Mas tire, Senhor, do coração do teu povo toda ansiedade, Senhor, toda inquietação, Senhor, para que nós saibamos esperar no Senhor, no tempo do Senhor, confiantes, ó Deus, naquilo que o Senhor tem feito e naquilo que o Senhor continuará fazendo nas nossas vidas. A tua palavra é fiel e verdadeira, e a tua palavra diz: de que vale ao homem ganhar o mundo todo se ele perder a sua alma, ou o que dará o homem em resgate a sua alma? Senhor, tudo o que nós queremos preservar é a nossa alma salva pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e as coisas nos serão acrescentadas no tempo de Deus, na hora de Deus, na maneira de Deus. Obrigado, Senhor. Mais uma vez eu te peço, abra os nossos olhos espirituais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.